Pode iniciar, Mário. Bom dia, sejam todos muito bem-vindos. A presença de todos aqui é muito importante, porque nesse dia de hoje, nesse projeto, vendo o rostinho de vocês aqui no sábado, de manhã, é algo que realmente conecta. Então, vamos apresentar aqui o Cássio Reis, empreendedor, 51 anos de experiência, pai, família, tem alguns princípios que têm muito valor hoje em dia. Ele é corredor, investidor e premiado, inclusive nas áreas de venda. Então, eu quero convidar aqui com muita alegria, nessa data de hoje, Cássio Reis, para ir fazer as honras desse projeto 224, onde o Gil deu início a esse grupo, a esse movimento. Então, temos aqui a honra de estar recebendo Cássio Reis. Seja bem-vindo, Cássio Reis. Gente, Marlon, muito obrigado aí pela oportunidade, Gil, e a todos vocês aí que se dispuseram, né, nesse dia frio, que eu imagino que esteja em todos os cantos do Brasil aí, a estarem me ouvindo, a estarem escutando um pouquinho aí da minha história. E eu escolhi esse tema, né, o caminho da perseverança, justamente por entender que eu me vejo muito como o Dunga da seleção brasileira, não sei que quantos o conheceram, né? Então, sempre foi uma pessoa muito raçuda, uma pessoa muito perseverante em tudo que eu fiz. E todo esse caso que vocês estão tendo a oportunidade de conhecer hoje, na essência, ele sempre existiu. Na verdade, ele sempre existiu. Mas no meio de uma caminhada, ele se perdeu aí ao longo dessa caminhada, e vocês vão entender um pouco disso no meio dessa trajetória que eu vou estar contando. Claro que eu vou resumir um pedaço da minha história aqui, mas que aprove a Deus que possa fazer muito sentido aí na vida de todas as pessoas que estão aqui agora e daquelas pessoas que, porventura, irão estar assistindo aí essa, essa reunião, né? Fico muito feliz mesmo com esse projeto. Cada um está vivendo um momento aí na página do seu livro da vida e que a gente possa estar cada dia se superando, buscando novos conhecimentos. Eu acho que o intuito de cada um aqui, no fundo, é ser uma pessoa melhor do que foi ontem. Né? Um intuito de cada um aqui que levanta todos os dias é como ser uma pessoa próspera em todos os sentidos da vida. Eu acredito que isso é um objetivo em comum, só que cada um aí está num momento e na fase da vida. Reforçando aí o que o Marlon disse, realmente eu tenho 51 anos. Desde que eu busquei o autoconhecimento da minha vida, em 2018, eu hoje não me apego mais à idade, graças a Deus. Eu sou muito tranquilo em relação a isso. E depois que eu descobri que o gênio humano foi projetado para viver 180 anos, então eu estou em um terço da minha vida ainda, né? Então, tem muita coisa para poder estar vivendo ainda. Então, isso me deixa muito animado e continuando a fazer os planos que eu tenho vontade ainda de estar concluindo. E como bem o Marlon disse em relação à minha pessoa, para poder falar um pouquinho sobre empreendedorismo aqui e o tema da live, que é o caminho da perseverança, a própria história do empreendedor, ela por si só já é uma vida de perseverança, já é uma vida que, se a pessoa desistir no primeiro obstáculo ali, ela se sucumbe. Eu toda a minha vida, eu sou filho de comerciantes, meu pai foi de uma família muito pobre mesmo, mas era um homem extremamente comercial, era um homem extremamente carismático, era um homem extremamente bondoso. Minha mãe, por sua vez, uma pessoa de uma família que veio numa classe razoável, era professora na época, e eu vim de um relacionamento de pai e mãe
muito feliz na minha visão. Eu sempre vi meus pais ali buscando a realização dos filhos de um modo geral. Então, eu cresci num ambiente onde que eu sempre vi meu pai e minha mãe lutando juntos por um objetivo em comum. Eu nunca presenciei na minha vida o meu pai tendo uma discussão com a minha mãe e minha mãe, muito menos, tendo uma discussão. O clima dentro da minha casa, do meu âmbito familiar, entre pai e mãe, era um clima extremamente favorável, era um clima extremamente acolhedor. Então, assim, eu tenho muita consciência de que a maioria dos traumas que nós carregamos tem a ver justamente com aquilo que nós escutamos, principalmente daquelas pessoas que nos criaram. E como, até onde que eu me lembre, foram os meus pais, o berço da minha criação, o berço dos meus valores e o berço dos meus princípios, só tenho que agradecer a Deus pelo lar que eu nasci. Eu sempre esperei no meu pai ali por ver um homem muito determinado, muito guerreiro, ao mesmo tempo também um homem de um coração muito dócil, um homem extremamente ajudador, envolvido muito com as coisas da Igreja Católica, um excelente violonista, vim de uma família de músicos. Então, eu vivi dentro desse ambiente comercial. E nesse processo todo, eu fui aprendendo, e como meu pai, ele viajava muito nessa época, eu tive a oportunidade de estar viajando também com ele, todas as vezes que ele ia fazer negócio, né? Meu pai teve várias empresas ao longo da sua jornada, mas o que mais me chamava a atenção nisso tudo não era as empresas, era eu ser filho do seu Gerson e da dona Janete, né? Eu ver ali aquele espírito dos dois ali de unidade, aquele espírito que eles tinham, que eu nem percebia que era isso, hoje que eu consigo verbalizar isso, aquele espírito de unidade que os dois tinham de querer dar o melhor para os filhos. Eu sou caçula dos homens, eu tive uma irmã, uma temporona depois de 10 anos, pela qual ela não está aqui mais com a gente hoje. Ela morreu há mais ou menos uns 6 anos atrás, no mesmo dia que aquele avião da Chapecoense caiu. Então, eu continuo aí, o caçula aí, dos homens. E eu, por vir desse mercado comercial, por ver meu pai sempre negociando, minha mãe sempre ali cuidando das finanças, vendo aquela interação ali dos dois, eu via muita disposição dos dois ali de querer a cada dia estar galgando passos maiores. E aí o tempo foi passando, o tempo ele foi, como tudo na vida, ele vai passando, a gente vai desenvolvendo. Eu sempre, ao contrário, eu nunca passei por uma necessidade, graças a Deus, nunca me faltou o pão nosso de cada dia. Meus pais, nesse ponto aí, foram, assim, impecáveis, realmente, assim. Meu pai usava uma expressão que, sabendo usar, não vai faltar. E, realmente, graças a Deus, eu não tenho uma história para contar aqui que eu passei fome, né, que eu tive uma dificuldade, ao contrário de muitas pessoas. Mas vocês vão entender isso lá na frente. Então, eu sempre fui cercado ali de muito cuidado, e talvez, se eu pudesse mencionar aqui um erro do meu pai, talvez, e hoje eu entendo isso com muita clareza na minha alma, é que meu pai nunca falou não para mim. Minha mãe, certa vez, disse que eu era a menina dos olhos do meu pai. Meu pai tinha um zelo por mim que era algo assustador. Então, ele nunca falou não para mim. Eu fui descobrir isso mais tarde, quando eu fui adulto. Isso teria um preço muito alto lá na frente, quando eu fui entender o mundo real,
onde que eu não teria o meu pai para me proteger, né? E aí o tempo foi passando, eu frequentei as melhores escolas aqui da minha cidade, aqui em Governador Valadares, né? Bituruna, depois fui Imaculada, só que eu não gostava de estudar. Eu nunca gostei de estudar, eu sempre fui uma pessoa que sofri muito com bullying, como eu acho que a maioria sofreu. Sempre fui o Cássio gordo, né? Uma pessoa que sempre tive um problema da obesidade na minha infância. Isso mexeu, querendo ou não, muito comigo. Então, talvez com isso, essa minha trajetória todinha, eu fui cada dia mais desgostando. Mas tinha uma característica em mim que era notável. Eu era uma pessoa que queria ser notada de alguma forma pelo meio. Eu conseguia, mesmo sem ter essa consciência na época, me destacar ali através do esporte que tinha na educação física. E era comum todos os professores, todos os líderes, me convidar para ser ali o exemplo, para poder ensinar algum tipo de exercício. Para poder passar para a turma ali como que o Cássio fazia. Então, ali eu me enchia de orgulho e me envaidecia, porque talvez era a única coisa que eu entendia que eu sabia fazer muito bem, quanto eu não podia, do ponto de vista, na minha visão naquela época, competir com os CDFs da turma, com os nerds da turma. Eu era aquele cara que realmente não gostava de estudar. E assim o tempo foi passando, eu gostei tanto da sétima série que eu fiquei nela 3 anos, para vocês terem uma ideia. Ao contrário do Gil, que é um exímio matemático, eu tomei três bombas em matemática na sétima série, e aquilo embaralhou a minha cabeça de tal forma que eu já não via mais sentido em estudar. Eu queria era trabalhar com os meus pais. Eu queria estar fazendo aquilo que eles faziam. E aí, então, na oitava série, eu não cheguei a finalizar e fui convidado para a escola a se mandar embora. Tinha 14, 15 anos na época ali. E então, eu comecei então a trilhar esse caminho do comércio. Comecei a frequentar as viagens que meu pai fazia. Comecei a ir para São Paulo com ele. Comecei a participar dos negócios que ele tinha aqui na cidade. E comecei, então, a tomar um gosto ali. Não existia esse nome, talvez, empreendedorismo. Na época, era empresário, né? Na época. E desde que eu me conheço por gente, eu nunca tive uma carteira assinada, eu nunca tive uma renda fixa, a não ser a mesada que meu pai me dava na época, né? Eu tive esse privilégio ainda. Então, eu fui crescendo ali e fui vendo que tudo aquilo que meu pai fazia sentido. Mas eu vi que existia um esforço muito grande, existia uma perseverança muito grande da parte do meu pai. Eu fui sempre mirando naquilo dali. Eu lembro que toda vez que meu pai ele chegava de alguma viagem, era muito interessante isso na minha história, é que ele sempre buzinava, e aí como a gente morava num prédio de 3 andares, que era da família, que existe até hoje aqui, inclusive, ele buzinava, a minha mãe chegava comigo e com os meus 2 irmãos na sacada, e ali a gente podia, então, estar indo receber o meu pai. Era uma idade a gente estar recebendo ali o meu pai. E assim o tempo foi passando, e meu pai tinha algumas empresas aqui em Valadares. Como eu falei, eu sou filho caçula, né, de 2 irmãos mais velhos, e entre esses 2 irmãos tinha muita dificuldade de relacionamento. Eu sempre fui aquele cara da conciliação, eu sempre evitei o confronto. Nunca gostei muito da, de confrontar, de brigar, nunca foi da minha natureza ser essa pessoa. E aí, quando eu fiz 18 anos, eu mudei para o Mato Grosso, como estava falando com o Marlon, e eu tinha uma característica de sempre querer agradar os meus pais, né? E como eles frequentavam muito a Igreja Católica, eu fazia questão de participar com eles ali dentro da Igreja Católica. Eu fui católico por muitos anos.
Então, eu fazia questão de estar ali honrando os meus pais ali pela dedicação que eu via neles ali em relação na comunidade pela qual eles frequentavam. E aí, estendendo um pouco mais, quando eu tive ali na década de 1990, em 1992, eu tive a oportunidade de ter o primeiro contato ali com a igreja evangélica. E ali, para mim, foi um divisor de águas, através de um grande amigo meu, que continua sendo meu amigo até hoje, que é o Jean. E ali eu comecei, no meu entendimento, naquele momento ali, havia um novo cenário, tá? E para mim eu fiquei vislumbrado com aquilo ali, eu achava que aquilo ali era um mundo perfeito, né? Naquela nova atmosfera. E aí o tempo passou, eu tive alguns percalços ali dentro da igreja evangélica, mas como eu sempre vi os meus pais como referência de casamento, a minha mãe sempre comentava comigo algo muito interessante, que eu era sempre doido para casar. Eu era sempre doido para construir uma família. E eu lembro uma vez que ela chegou perto de mim, nas poucas vezes que ela deixava eu deitar no colo dela, porque minha mãe sempre foi muito comerciante, minha mãe ela nunca foi aquela mãe carinhosa, né? Ela falou, meu filho, você me perdoa porque é, eu não sei expressar carinho. A única coisa que eu sei, na verdade, é trabalhar. É a única coisa que eu aprendi. E como ela sempre foi a única mulher do meu pai, né? E naquele momento ali não tinha tanta clareza em relação a isso, mas eu entendia. E eu tive um fogo imenso de vontade de casar. Eu queria construir a minha família, eu estava mirando nos meus pais, e eu criei um modelo mental que eu queria ser como os meus pais. Eu queria construir toda uma estrutura familiar pautada naquilo que eu recebi dos meus pais, principalmente no que se diz respeito à lealdade, à confiança, à unidade, todos esses valores que eu via ali nos meus pais, ali impregnado no caráter do meu pai e da minha mãe. E assim, então, o tempo foi passando, e logo depois que eu entrei na igreja evangélica, eu tive um conflito existencial muito grande ali na igreja evangélica, com aquilo que eu acreditava que era o certo, e estava me deparando com as questões que a gente conhece hoje, que são as questões religiosas, que geram grandes crenças em nós. Mas eu vou pular isso aqui, até porque para não estender muito. Mas foi um momento muito difícil ali da minha vida, até que em 1994, debatendo com esses valores da igreja evangélica e comparando com com a igreja católica, eu tive ali uma crise existencial gigante em 1994, ali era março de 94, mais ou menos. E naquele momento ali eu fui diagnosticado por um médico de Belo Horizonte, da capital mineira aqui, que eu tinha naquele momento ali da minha existência desenvolvido ali uma síndrome do pânico, tá? Hoje é muito comum isso e tal, né? Mas naquela época era algo muito novo, a medicina estava tentando entender o que fazia as pessoas adquirirem aquilo dali. Hoje eu tenho muita clareza que aquilo foi totalmente não é intencional a palavra, foi sugestivo da minha parte. Eu hoje tenho a clareza que eu acabei criando aquilo ali para a minha vida, devido às crenças que foram implantadas em mim ali, e continuei o curso da minha vida ali, em 1994. E aí a gente vai começar a entrar agora no, no tema do caminho da perseverança. Quando eu passei por esse processo, não sei se alguém passou por isso dentro da família, síndrome do pânico, ao contrário de um processo depressivo, eu tinha muita vontade de viver. Por mais que a síndrome do pânico, você tinha medo de morrer, né? Então, eu instigava aquilo a querer viver. Foi nesse período da minha vida que eu cheguei no ápice do meu peso, que eu cheguei a 138 quilos. Foi nesse período que eu estava tão conturbado e que as emoções foram todas ali para o alimento, para a comida de um modo geral.
E nesse período eu me desconectei um pouco dos meus pais. Por incrível que pareça, como eu falei com vocês, daquele acolhimento lá de trás, eu não me sentia naquele momento ali seguro em estar com eles ali naquele momento ali. Eu preferi estar, na época, na casa de um grande amigo, que é meu irmão até hoje, porque ele estava entendendo a dor que eu estava passando ali. E o tempo foi passando. Para vocês terem uma ideia, eu fiquei mais ou menos quase um ano preso dentro de casa. Ficava na casa desse amigo meu, ia para a rua. Eu tinha medo de várias coisas. Era insano. E hoje eu tenho clareza, gente, como que a mente da gente mente o tempo inteiro e como que ela pode levar a gente para todos os lugares. Para lugares muito bons e para lugares muito ruins. E naquele período da minha vida ali, eu fui sequestrado pelas minhas próprias emoções e pelas minhas próprias sugestões. Eu não conseguia enxergar ao redor. Quando chegou um período ali, logo no começo do ano de 95, tinha um tio, que o nome dele é Último, é Último mesmo, né? Último de ser o último. Ele convivia conosco ali dentro da casa dos meus pais. E eu sentia muito encorajado em estar com ele, me passava muita segurança em relação a isso. E hoje eu entendo, tá, gente, que eu vivi. E aí, no dia 2 de janeiro, eu tive um caso ali de amor. Eu tive um caso ali de amor que eu fiquei conhecendo a minha esposa. No dia 2 de janeiro de 1995, eu conheci a minha esposa. Só que eu estava naquele processo de muito medo ainda. Então, esse meu tio, o último, estava me ajudando a galgar, me encorajar a caminhar, me encorajar a dar os passos. Pra vocês terem uma ideia, eu fiquei quase 2 horas dentro do carro para ter coragem de entrar dentro do banco e saber como que eu ia ter a primeira abordagem com a minha esposa naquele momento, que continua sendo minha esposa até hoje ali, a Luciene, que está aqui do meu lado aqui. Muito fantástico para mim, porque naquele momento eu consegui entrar dentro do banco. O banco fechou, e com muito custo eu fui mandei entreguei um bilhetinho para ela ali, e prontamente ela recebeu aquele bilhete. E naquele dia 2 de janeiro de 95 em diante ali, nós começamos a conversar. Só que como eu tinha muito medo de sair de casa, a gente ficou conversando por telefone. E aí entra um motivo na vida da gente. Aí entra o porquê que a gente precisa ter um motivo para a gente poder agir. E foi através daquele encontro ali que veio em mim algo assim, que eu entendo hoje que foi algo muito maior do que eu. E que eu defino isso como o Flávio Augusto definiu quando ele começou o negócio dele. Eu tive um caso de amor. Eu tinha que encontrar minha esposa, eu tinha que encontrar a Luciene. E como que eu iria encontrar ela com medo? Como que eu iria encontrar ela, aquela situação ali de vulnerabilidade? Eu tinha que mostrar naquele momento ali que eu podia fazer alguma coisa. Foi maravilhoso nosso primeiro encontro na casa do tio dela, tá? Eu consegui romper essa barreira do medo, a barreira do amor instalou dentro da minha vida, e eu consegui dar aquele passo ali. Só quem vive essas coisas é que vai saber o que eu estou falando, isso é óbvio, né? E para mim foi algo gratificante. Então a gente ficou ali então naquele processo. E eu fui melhorando dos meus problemas, eu fui melhorando das minhas dificuldades. E hoje eu entendo que quando a Bíblia fala que o amor lança fora o medo, e literalmente isso é a verdade. Quando eu percebi que eu precisava de um motivo, e o motivo era minha esposa, eu comecei então a agir em prol daquele objetivo, aquilo começou a fazer sentido. E fez tanto sentido que no dia 12 de abril daquele mesmo ano, eu fiquei noivo dela, na casa dos primos dela, onde ela morava. E ali então, o meu processo de melhoria foi só crescendo. Eu tinha visitas periódicas ao médico de Belo Horizonte. Ele falava, cara, a sua evolução está gigante. E eu, naquele momento, eu tinha plena consciência e plena clareza que era o ato de eu estar
amando ali uma pessoa. Era muito maior do que o medo de eu ficar reprimido dentro de casa. E ali, então, aquilo que eu tracei como jornada de vida começou, então, a acontecer. A minha esposa trabalhava no banco mercantil, eu trabalhava com os meus pais naquele momento ali, e nesse momento a gente começou, então, a pegar produtos da loja do meu pai, eu e minha esposa, começar a colocar dentro do carro, no porta-malas do carro, era isqueiro, bique e copos americanos. Todo mundo conhece copo americano, né? O copinho americano. Para poder vender à noite nos bares da cidade. Para a gente levantar aí o nosso capitalzinho. Porque o nosso intuito era casar no dia 21 de outubro do mesmo ano. Então, ali começou aquela jornada. E existia uma promessa dos meus pais, dentro do casamento de cada filho, que ele ia estar entregando alguma coisa ali para alguém, para poder estar assumindo ali alguma coisa ali da família. Não era muita coisa na época que meu pai tinha, mas naquele momento ali da vida, aquilo foi o suficiente. Nesse momento, então, a gente preparando, né, para o casamento, aquele negócio todo, e a gente só colocando gás, a gente alinhando todas as coisas, foi um movimento muito legal, e eu estava muito entusiasmado, gente. Essa palavra é uma palavra que tem que estar dentro de cada um de nós. Entusiasmo, o Deus dentro de nós. Eu estava num momento ali de êxtase, e eu consegui desconectar de tudo aquilo que estava ruim na minha vida e conectei com o bom. Por quê? Porque como eu espelhava nos meus pais, aquilo acendeu em mim uma chama de querer viver aquilo, porém da forma que eu entendia que podia ser vivido comigo e com minha esposa. Então o tempo foi passando, e antes de chegar no casamento, eu lembro que eu tive uma discussão com meu irmão do meio, que hoje é um grande amigo meu, a gente tem relacionamento e tudo, e ele virou justamente para mim, num momento na casa dos meus pais lá, e por uma revolta dele, falou que eu estava sendo injusto, que eu não seria nada, e que ele vomitou um monte de coisa em mim ali. Eu não tinha nem consciência disso. Naquela época, eu peguei aquela energia ali, que o Pablo tanto fala hoje, e canalizei aquilo numa ilha de provar para ele. Não era para mim, na verdade, que eu seria alguém. Eu seria alguém, apesar daquela parte que meu pai ia ceder ali da parte da empresa. Então, como eu iria assumir o negócio, eu queria estar assumindo eu sozinho, não queria interferência de ninguém. E como meu pai, graças a Deus, sempre gozou de um bom nome, né, em São Paulo, nos lugares que ele passou e tudo, eu casei, então, com a minha esposa ali, no dia 21 de outubro de 95. E quando eu peguei essa empresa do meu pai, essa empresa ela não estava numa situação muito confortável, ela não estava numa situação muito boa. Ela tinha um caixa na época de R$ 6.500 e uma dívida de mais ou menos R$ 30.000 naquela época. Já tinha mudado a transição do plano real ali, que era 1 por 1 do dólar. Eu, então, rapidamente consultei, chamei um cara do Sebrae para me ajudar, e eu lembro que eu fiz ali, então, 2 negociações que iriam mudar o rumo ali da minha história comercial. Eu, então, negociei com um fornecedor de caderno, uma carreta de caderno na época, que custou R$ 32.000, era muita grana, pode acreditar nisso, e fui em São Paulo e negociei uma carreta de brinquedos, que custou R$ 25.000. Então, dali, eu lembro que até o consultor, quando a gente estava negociando com o pessoal da empresa de cadernos, ele virou e comentou assim: você vai vender para esse cara? Esse cara está quebrado. Ou seja, a empresa não tem caixa para poder bancar isso aqui. E eu, meio sem graça, virei para ele e falei: não, cara, ele está brincando, né? Fiquei assim meio sem jeito, porque isso era uma coisa meio assim insana para mim, né? Devido a entender a facilidade que eu tinha de poder ter as coisas devido ao bom nome do meu pai, né? Toda a honra seja dada a ele nesse sentido aí. E aquilo ficou um negócio meio confuso. Mas só que eu tomei essa atitude, né? E graças a Deus essa pessoa me vendeu esse caderno, eu fui em São Paulo e comprei essa carreta. Eu não tinha R$ 1 de caixa futuro
para poder estar cobrindo esses valores que eu assumi de forma moral a estar cumprindo isso aí. Qual foi a minha surpresa, a minha boa surpresa? Eu tinha casado, 21 de outubro, então a gente ia pegar ali o Natal, ia pegar logo depois o volta às aulas, é assim que acontece o movimento, né, no mercado. Qual foi a minha surpresa? Que ali eu comecei, então, eu vendi tudo, para resumir. Eu vendi todos aqueles brinquedos, eu vendi todos aqueles cadernos, com aquela grana que entrou dentro do caixa, eu consegui pagar, honrar com os fornecedores, dar entrada numa caminhonete picape, na época era um Corsa picape, custava R$ 11.500, eu não me esqueço disso. A minha esposa ajudou a estar pagando as prestações, a gente combinou isso junto. E ali eu comecei, então, eu estava com sangue nos olhos. Eu estava animado devido àquilo que eu falei, o entusiasmo, o amor, era o que eu queria, estar com a minha esposa, era construir uma família, era estar vivendo algo junto. Eu sempre fui uma pessoa que... Eu sempre fui muito previsível nas coisas que eu fiz. Eu nunca tive motivo de esconder qualquer coisa da minha esposa ou de qualquer outra pessoa que fosse. Então, eu comecei ali, em 96, já entrando ali com força total. Nosso casamento ia muito bem, o trabalho dela ia muito bem, o nosso negócio ia de vento em popa, e a coisa foi fluindo. Eu expandi o negócio, no prédio dos meus pais ali, eu expandi o negócio. A gente mudou o nome, na época, para Atacadão Fernandes, muito parecido com o Armarinho Fernando, em São Paulo. E, na época, começou, então, a instalar o 1,99. O 1,99 começou, inclusive, se eu não me engano, no Paraná, aí na região da Cláudia e do Gil, esse movimento aí do 1,99. Então, isso começou a vir com muita força, eu comecei, então, a entrar nesse viés, porque eu vinha de um mercado que era de armarinho na época, botão, elástico, grampa cabelo, essas coisas, e teve um movimento aí nesse período aí do 1,99. Teve uma disrupção, literalmente, no mercado. Eu comecei, então, a ir para esse mercado, né? E sendo muito ousado, tudo aquilo que eu fazia, abdicando não, apropriando desse crédito dos meus pais e fazendo no meio do caminho o meu nome, junto com os fornecedores lá de São Paulo, que era onde que eu comprava. Então, de forma rápida, com um ano, eu já construí meu primeiro galpão, um pouco mais de um ano, já construí meu primeiro galpão, com capital próprio, sem perceber. Eu achei que eu estava devendo aquele galpão que eu tinha construído, e achei que estava devendo o fornecedor que fez a estrutura para mim. Eu tinha dinheiro em caixa sobrando, naquele momento eu estava tão fluido o negócio, que eu tinha contabilizado 2 vezes aquela despesa ali, né? Então sobrou mais dinheiro no caixa. Então as coisas foram acontecendo. O empreendedorismo, como é chamado hoje, foi ali então startando, eu fui contratando vendedores, eu fui pontuando regiões. Moral da história, num período ali até 1999, eu cheguei a ter 50 colaboradores, entre pessoas externas e pessoas internas. Então, eu tinha 2 movimentos naquela época. Eu ia até os clientes fazer as vendas e também atendia também no balcão. E sempre com essa visão. E nesse processo todo, a minha vida inteira era família, casa e igreja. Eu sempre tive esse movimento. Eu nunca desviei o olhar dessa questão. Em 1999, a nossa filha nasceu, Letícia, que hoje vai fazer, em agosto, vai fazer 24 anos. Só que ali, na gravidez da minha esposa, foi algo muito traumático. E aí agora eu vou começar a abrir um pouco da minha intimidade para vocês aqui. Quando isso começou a acontecer, o casamento começou a desandar. O casamento começou a ficar ruim. O casamento começou a ficar... Não ficou agradável. E tudo aquilo que eu acreditava, tudo aquilo que eu entendia que era de valor, que era a minha família, que era a verdade, que era a transparência, que era a lealdade,
começou, então, a começar a mexer com as estruturas da minha vida. Eu já tinha um movimento muito grande, eu já tinha 3 caminhões na época, eu já tinha construído um outro galpão num bairro distante aqui de onde que eu estava naquele momento. Eu tinha 2 unidades na época. E, comercialmente falando, eu podia falar que eu era um cara de sucesso, tá? Mas quando começou esse movimento com a minha família, a minha esposa começou, então, ela está aqui do meu lado, a minha esposa na época, então a gente começou a ter sérios problemas, e não tinha a ver com traição, não tinha a ver com nada disso, não tinha uma terceira força ali no que se diz respeito a isso, mas começou a desandar. E naquele momento me deu um choque na minha mente, que como eu poderia estar tendo toda aquela grana, todo aquele sucesso financeiro, sendo que eu estaria ali, saindo pelos meus dedos ali, o meu casamento estava indo por água abaixo. Então, aqui para mim não fazia sentido, ali o meu chão começou a ir ruindo, eu fui tocando, continuei tocando, aí começou a aparecer em mim várias situações, começou a somar no meu corpo várias coisas, mas eu continuava perseverando, eu continuava, por isso que é o caminho da perseverança, eu continuava acreditando que o meu casamento tinha jeito, continuava acreditando que não fazia tudo sentido aquilo dali, se o meu casamento estivesse de pé, não valeria nada. Contratei pessoas para cuidar do meu financeiro, e ali começou uma outra tragédia, porque as pessoas que a gente às vezes pensa que a gente pode ser digna da nossa confiança, foi um fiasco. Na época, para vocês terem uma ideia, meu faturamento na época era em torno de R$ 600.000 por mês. Por mês. E na época, eu, no desespero, eu combinei com um desses gestores que ele iria ganhar um percentual de 2% sobre o faturamento. E aí foi o risco da ruína, que eu cometi sem saber, porque eu queria salvar minha família. Eu queria salvar o meu casamento. E nesse processo todo, se eu dou um percentual para um cara, e um cara que não tem os mesmos valores que eu, ele pensou assim, né? Ora, eu vou vender para gato e cachorro, se eu vou ganhar 2% da venda, não importa se as pessoas vão pagar, né? E quando eu fui me atentar para isso, entre família e trabalho, conciliar essas coisas todas, eu vi que eu tinha um buraco muito grande dentro da empresa, e eu não quebrei, porque o negócio era muito bom. Eu não quebrei, porque o negócio era muito bom. Nesse período, eu não falei, mas vocês devem conhecer, eu falei do Copo Americano aqui, que eu comecei vendendo Copo Americano, eu fui o distribuidor regional da Nadir Figueiredo aqui na minha região. Você talvez não tenha dimensão do que seja isso, mas aonde que a gente chegava para vender, as portas se abriam de uma forma assim, tremenda. E, simultaneamente a isso, além da Nadir Figueiredo, que vai muito mais do que o Copo Americano, depois vocês pesquisam para ver o que a Nadir Figueiredo hoje é no mundo, eu fui distribuidor também do concorrente deles na época, que era a Cisper, que era uma empresa americana. A Nadir era uma empresa brasileira. E a Cisper era uma empresa americana. Eu consegui ter dentro da minha empresa essas duas gigantes no mundo de vidro. E, para quem não sabe, o vidro, esse vidro que vocês têm dentro de casa, esses marineques, esses copos, essas taças, só é comprado através de distribuidores. Você não consegue comprar isso se você quiser comprar direto da fábrica. E eu era um desses caras na época. Eu podia bater no peito e isso conseguiu chegar no meu colo pelo favor de Deus. Eu vendia muito, então a gente era procurado pelas pessoas, tá? Eu esqueci de contar esse ponto, né? Então foi um ponto crucial, porque chegavam carretas e carretas de vidro para nós e era o tempo de chegar e aquilo ir sendo comercializado. Mas quando chegou esse viés aí do casamento, as coisas foram perdendo sentido. Minha filha nasceu, aquilo que eu achei em 99, dia 23 de agosto de 99, aquilo que eu achei que ia ser muito bom, começou a ficar pior ainda.
comecei a ser mais desprezado ainda pela minha esposa, pelo meu cônjuge. Eu não entendi aquilo, porque do meu ponto de vista, eu era um cara que trabalhador, um cara correto, um cara não desviava nem para a esquerda nem para a direita, eu não conseguia entender o que estava acontecendo. Eu levantava a mão, procurava ajuda com psicólogos, com pessoas da igreja, não existia solução para aquilo. E meu sofrimento foi só aumentando, o sofrimento foi só aumentando, e chegou num ponto, minha filha já tinha 5 anos, era em 2004 para 2005, já não estava sabendo mais o que eu fazia, a empresa continuava. Eu chamei esse amigo meu, que foi meu pai na fé. Lembra que eu falei em 1992? Eu chamei esse amigo meu, Jean, que é um grande irmão meu que mora nos Estados Unidos. A gente tem essa unidade até hoje, um grande irmão. Falei, cara, me socorre aqui na empresa, me ajuda aqui. Ele veio para dentro da empresa, veio para o front da empresa, começou a me ajudar para ver se eu resgatava o meu casamento. E ali então eu já estava assim, muito exausto. Em 2005, então, numa conversa com o pastor da minha igreja na época, ele virou para mim e falou assim: Cássio, você não vai ser nem o primeiro, nem o último. O melhor caminho que você vai ter é de separar. Eu nunca aceitei a separação, eu nunca assim imaginei a separação. Porque eu não contei uma parte para vocês aqui. No momento dessa turbulência que estava vivendo eu e minha esposa, teve um dia que eu estava voltando, é porque eu estou olhando aqui o tempo, porque eu estou preocupado com o tempo. Eu estava voltando da igreja com a minha filha e nesse período ela pediu um tempo para saber se era isso que ela queria, estar comigo. E um dia ela me liga, eu estava com a minha filha na igreja, e ela pediu então que ela conversasse comigo, na casa da mãe dela. A gente tinha pedido um tempo, ela tinha pedido um tempo para poder pensar e tal, e eu pedindo a Deus para que o nosso casamento não acabasse. E quando eu cheguei na casa dela, qual foi a minha surpresa? Que ela fitou os olhos em mim e falou que não me amava. Ela falou que não me amava mais. Ali meu mundo desabou, ali meu mundo realmente, meu chão caiu literalmente, eu fui no fundo do poço. Eu lembro que eu fiquei abraçado com minha sogra durante mais ou menos 1 hora chorando, igual eu estou aqui agora. Eu não entendia toda essa situação, o porquê daquilo, eu não estava entendendo o que estava acontecendo. E ali que foi passando o tempo, eu acreditando, mas dali em diante meu chão caiu. Eu lembro que eu fui numa irmã que era de madrugada para a gente poder orar. E eu saí dali um pouco mais consolado. E quando eu conversei com esse pastor um tempo depois, ele me explicou: Cássio, você não tem outra alternativa a não ser separar. Quando ele falou isso, veio algo sobre mim muito sobrenatural, é o que eu posso dizer. Eu não estou aqui para romantizar, não. Estou aqui para falar o que eu senti naquele momento. Eu senti uma paz interior quando ele falou aquilo de separar. Porque eu esperava muita aprovação de Deus, era algo no mundo espiritual muito grande. E eu senti paz naquele momento ali. Talvez tenha sido a presença do Espírito Santo, eu não sei explicar, mas eu acho que tenha sido. Então, ali a gente começou, então, um processo de separação, né? E foi algo muito doloroso. Foi algo muito doloroso porque já não estava bom o relacionamento. O que a gente pensa foi, de certa forma, assim, litigiosa. E eu fiquei assustado com tudo que aconteceu, e assim foi a separação de 2005. E como eu já estava exausto com tudo aquilo, a minha empresa estava sendo reajustada novamente, tá? Eu vou falar somente até o ponto de 2007, para não estourar o tempo. Eu comecei, então, a ver que eu queria jogar um outro jogo. Eu já estava separado, eu experimentei novas experiências, conheci várias pessoas no meio desse caminho, mas eu não queria ver jamais a minha filha me vendo com outras pessoas, com outras mulheres. Para mim era um negócio inaceitável,
eu não conseguia enxergar minha filha, um exemplo, né, tendo, se eu casasse novamente, tendo dois pais ou duas mães, alguma coisa desse sentido. Para mim, aquilo era muito complicado. E como eu ficava com ela sempre final de semana, então a minha dedicação era total ali para ela naquele momento. E os 2 anos se passaram e eu estava muito cansado em relação a todo esse processo que eu tinha vivido, a toda. Isso me exauriu a tal ponto que eu acredito que eu tenho envelhecido ali uns 15 anos nesse processo todo que nós vivemos, gente. E chamei um outro amigo meu, expliquei para ele a situação. Eu estava enxergando um outro cenário de mercado, que era o cenário da importação, que era um cenário de eu quero vender agora para aquelas pessoas que eram os meus concorrentes. Eu já estava cansado dali do atacado, daquele processo todo, já estava ali com uma dor de alma muito grande. Eu resolvi, então, reunir meu contador, esse amigo meu, e a gente traçou um plano para que a gente pudesse, então, finalizar as operações ali daquela empresa. E para mim também foi um outro choque muito grande, porque quando eu paralisei aquela operação ali, foi em agosto de 2007, foi algo muito difícil. Mas antes de eu parar a operação da empresa, como eu tinha como meu, a gente tinha combinado de que a gente ia começar um negócio de importação. Então, a gente ia trazer os mesmos produtos e pelas quais eu comprava dos fornecedores do Brasil, só que eu ia ter um preço de barganha maravilhoso, eu ia trabalhar com uma margem magnífica para vender para a mesma carteira de clientes que eu atendia, só que com um jogo diferente. Tá? E assim, então, nós fizemos, a gente combinou de partir para a China, nós ficamos lá mais de 30 dias na China, em diversas províncias e lugares da China, e foi catalogado ali a dedo, ali 130 itens escolhidos por mim. Eu tinha um know-how do mercado, eu tinha um know-how dos produtos, eu sabia o que vendia, ele não sabia. E a gente combinou que ele cuidaria da parte administrativa e eu ia cuidar da parte comercial. E assim foi feito. E então eu precisava, eu queria fechar aquela operação do atacado, eu queria fazer um novo, virar uma nova página. E não que o negócio não tinha dado certo, tá? Só para deixar claro isso aqui. Isso que eu estava desgostoso, eu queria viver um novo momento. E esse amigo meu, as famílias eram muito amigas da minha esposa. A esposa dele era muito amiga da minha esposa. Né? Então, a gente vivia nesse ecossistema. E daí, então, a gente começou um negócio, a gente importou, na época, 7 containers. A gente começou com um investimento, na época, bem razoável, tá? Que chegou a quase R$ 1,5 milhão. É só fazer a conta aí na linha do tempo, aí, quanto dá isso corrigido aí, em 18 anos, vocês vão ter uma dimensão disso aí. Em 15 anos, né? 16 anos. Então, a gente começou ali um negócio, eu precisei, então, fechar a empresa em agosto, quando eu cheguei da China. Mas quando a gente estava na China, o meu sócio, que era meu amigo, ele conversando comigo lá na época, ele falou 2 coisas muito interessantes. Ele falou assim, Cássio, nós nunca sairemos um flagrante para Deus, a gente está aqui do outro lado do mundo, eu poderia estar traindo a minha esposa, eu poderia estar fazendo qualquer coisa de errado aqui, mas não faz sentido, porque Deus está nos vendo a todo momento. E uma outra coisa que me chamou muita atenção ele falou comigo assim na época, ele falou, Cássio, quebra o seu coração, volta para sua esposa. Eu não via muito sentido naquilo, porque eu falei, cara, mas como é que eu vou voltar para alguém que me machucou bastante? Como que eu vou voltar para alguém que me feriu de forma astrondosa? E aí eu vim com aquilo, nós chegamos aqui no Brasil e tal, e começamos o processo, então, de encerramento das atividades da empresa para poder chegar os produtos para essa próxima empresa. E eu lembro que eu reuni ali em agosto, foi no dia 25 de agosto, 2 dias depois do aniversário da minha esposa, de 2007. Como é que é? Ou, desculpa, aniversário da... Minha esposa me corrigiu aqui. Aniversário da nossa filha, que é dia 23 de agosto, eu tive uma reunião com os colaboradores da minha empresa. Alguns ali que eram da minha confiança já sabiam como que ia funcionar a outra empresa, tá?
Então, eu teria que demitir várias pessoas. Então, foi um momento também ali muito delicado da minha vida. E naquele instante ali, eu pensei que a minha mãe, ela teria mais força do que o meu pai para poder escutar aquela notícia que eu teria que dar. Porque naquele momento ali, eles trabalhavam comigo em algum setor da empresa ali na área comercial, naquele momento da vida ali. E eu resolvi chamar minha mãe para participar dessa reunião. E foi um momento, assim, de muita emoção, porque eram várias famílias que trabalhavam ali e nem todas iam para esse novo caminho que a gente estava indo. Só aqueles que fossem selecionados por mim e pelo meu amigo na época. E foi muito complicado, foi muito doloroso ter que fechar aquela empresa ali, muito conhecida aqui na cidade, inclusive, e ter que falar isso, verbalizar isso para aquelas pessoas ali na época, inclusive a minha mãe. É tanto que eu fui entender isso depois, lá na frente, que no dia 9 de setembro, logo depois dessa reunião, 2 semanas depois, a minha mãe veio a falecer. E eu carreguei uma culpa muito grande com isso durante, talvez, aí, meses e anos em relação a isso. Por eu achar que eu teria sido responsável da minha mãe ter falecido, por eu ter tirado ali dela o motivo dela estar. Lembra que eu falei lá atrás que minha mãe sempre foi comerciante? Então, quando eu trouxe ela para dentro da empresa, ela fazia aquilo com maestria, aquilo ela respirava era a vida dela. Só que naquele momento ali eu não tinha entendimento. E um dos acordos que nós tínhamos era de que ninguém da família entrasse nesse novo negócio. Então, ela não iria fazer parte desse novo negócio. 2 semanas depois, ela veio a falecer, mudanças gigantes na minha vida, e começamos ali um novo caminho. E para a gente ir para o encerramento, já que já está dando 1 hora, no mesmo período de 2007, eu, então, depois de muita reflexão, como eu sempre tinha encontro com a nossa filha ali, né, com a minha filha ali final de semana, ela tinha, ali ela já tinha 8 anos, né? 8 anos, não, 2007, né? Ela já tinha ali 8 anos, então ela viveu toda essa experiência. Então, sempre que a gente encontrava, geralmente era sozinha, ela nunca me via com pessoa nenhuma, eu nunca deixei a Letícia, minha filha, tendo essa visão distorcida de um relacionamento. E, e ela, então, ela sempre brincava, né? Ah, volta para a mamãe e tal, aquela coisa toda, vendo aquela situação toda, e eu ali duro de coração, eu ali duro, porque eu tinha escutado aquilo que ela não me amava mais, e que foi, cara, mas como que eu vou voltar para alguém que não me quer? Não faz sentido isso. E só para a gente resumindo aqui e para ir para o final. Por isso que está o tema aqui, o caminho da perseverança. Nunca desisti, gente, e sempre entendi, com todos esses percalços que eu estou passando para você, com um pedacinho da minha vida para vocês aqui, que a família é a base de tudo. O que o Pablo Marçal está falando hoje, eu já vivi isso, só que eu me perdi no meio da caminhada. Por isso que a caminhada chama o caminho da perseverança. Eu nunca entendi, eu nunca me consegui. Eu tive outras mulheres que queriam casar comigo, inclusive, pessoas maravilhosas, inclusive. Mas eu falava, meu Deus, como que eu vou ter 2 famílias? Para mim isso era inconcebível. E está tudo certo, quem conseguiu casar, quem conseguiu seguir a vida adiante, quem conseguiu. Hoje eu tenho essa clareza, né? Mas naquele momento ali, para mim, era impensável ter outra família, uma outra história. Por mais que todo mundo tenha essa possibilidade, eu respeito, gente, todas as histórias. Eu sei que cada história tem que ser respeitada. E aí, no momento lá, a minha filha foi a conciliadora ali para um jantar a dois ali no meu apartamento que eu morava. Eu mudei literalmente para uma kitnet na época, mas eu estava, gente, tão feliz com tudo que eu estava vivendo, não pelas experiências que eu estava tendo, a amorosa com outras mulheres, não, não isso, mas por saber que eu estava em paz com Deus, que aquilo que eu podia ter feito dentro do casamento, eu entendia que eu tinha feito. Mesmo sem ter noção de autorresponsabilidade, mesmo sem ter noção de clareza emocional, eu tinha consciência de que tudo aquilo que um homem podia fazer dentro de uma relação, eu tinha dado o meu melhor.
Então, aconteceu esse jantar, e ali, então, nós começamos ali, então, a conversar, a conversar, a conversar, e até que, no final do ano, era muito comum a gente estar reunindo na casa dos familiares dela, do tio dela, família muito grande e tudo, né? Estou finalizando agora, era muito comum ter um amigo oculto. E para finalizar aqui, um dos tios dela, que era um anfitrião, me tirou. E aí ele usou justamente essa expressão. Aqui está um homem que nunca se deixou corromper pelos seus valores, e é um exemplo de perseverança para cada um de nós aqui da família. A família estava ali, que era o Cássio, porque eu tinha voltado com a minha esposa ali no final de 2007. E daqui para frente é página para um próximo tema e para uma próxima transbordo aí. Eu espero poder ter contribuído com vocês aí com um pouco da minha jornada. E acredite, vale a pena perseverar. Não existe família perfeita. Não existe ninguém perfeito. Eu tive todo o sucesso do ponto de vista financeiro. Eu tive o principal carro importado em 1997 aqui em Valadares, que na época era um Honda Accord. Pensava em ter esse tipo de carro aqui na minha cidade. Em 1997 eu tive um Honda Accord. Um Honda Accord. Era um carro que as pessoas olhavam para mim e parecia que estava para amassar hoje com uma Ferrari de 1,5 milhão que ele tem, ou qualquer outro tipo de carro. E eu me sentia ao mesmo tempo ali, eu tinha uma crença muito grande, né, que ao mesmo tempo um desconforto muito grande por ter aquele carro ali. Eu era um sinônimo de sucesso naquele período ali da minha vida, para muitas pessoas. Mas por dentro eu estava um caco, gente. Por dentro eu estava fragmentado. Por fora, um herói. Por dentro, bandido. Então fica aqui esse transbordo para vocês. E acreditem, eu não tenho o melhor casamento do mundo. Não tenho. Mas o meu casamento hoje, depois de 28 anos, eu estou vivendo os melhores dias da minha vida, do lado da esposa, do lado da minha mulher, que eu decidi casar. E por diversas vezes, no meio dessa trajetória, eu já pensei em separar. Mas hoje, pela misericórdia e pela graça de Deus, eu continuo olhando para o alvo, que é Cristo. E falei com ela que nós temos que ser boca de Deus para que a gente possa influenciar outras famílias que estão vivendo um momento pela qual nós vivemos de forma intensa. Que Deus possa estar abençoando o sábado de cada um de vocês aqui. O dinheiro, gente, ele sempre vai ser um meio. Ele nunca vai ser um fim. O teste ele vai ser particular de cada um. O que é sucesso? Então, sucesso, para mim, é uma das coisas, é você com a sua filha, com saúde, com a sua esposa ali do seu lado, você sabendo que você, em todos os momentos, pode contar com alguém. E, por mais que eu tenha, entre aspas, né, um dinheiro na conta, se isso é um valor para mim muito importante, quando eu quebro ele, não vai fazer sentido. Deus possa abençoar ricamente a vida de vocês. Desculpa aí o transtorno, mas o caminho da perseverança teve que passar por muitas e muitos obstáculos para a gente poder chegar hoje e participar dos encontros de casais aqui e falar, casados e felizes até que a morte nos separe. Que Deus abençoe a vida de cada um aí. E estou aberto a perguntas. Gratidão, Cássio, por esse transbordo. Gratidão por entregar aí o caminho da sua vida, que realmente é de perseverar e em vários momentos ali a superação da sua família,
dos relacionamentos, das empresas. Então, em todas as áreas, Cássio pôde superar e estar aqui trazendo essa conexão amorosa para cada um de nós, e é um aprendizado magnífico, né? Então, gratidão pelo seu transbordo. Eu acho que deveríamos aqui realmente aplaudir ele, todos nós, porque esse compartilhar, esse movimento em direção ao amor é que faz toda a diferença nessa união de estarmos todos aqui. E realmente aplaudir o próximo, porque nessa caminhada da perseverança, a maioria das pessoas estão torcendo para que dê errado. E aqui não, que é diferente. A gente torce para que dê certo, para que a vida de cada um dê certo. Então, muito obrigado, Cássio, por esse compartilhar. E vamos seguir as perguntas aqui. Se alguém tiver pergunta, pode encaminhar no chat ou abrir aí o microfone. Eu Sejamos posso breves para falar, que mais Marlon? pessoas possam compartilhar. Obrigada. Eu posso falar aqui? Sim. Obrigada, Cássio. Muito obrigada. A sua história me tocou bastante. Falou muito ao meu coração. Amém. E assim, desde o dia que eu te conheci, eu percebi um coração enorme. Amém. Graças a Deus pela tua vida e por todo o transbordo que você passa para nós. E eu agradeço por estar aí no grupo com você, com todos, mas especificamente falando de você hoje. Obrigada por esse storytelling que foi maravilhoso. E um dia, quando vocês souberem do meu storytelling também, vocês vão saber por que eu me emocionei tanto com a história do Cássio. Eu acho que é isso aí, Cássio, é perseverar, é não desistir, porque a família, ela é realmente o bem maior, ela é realmente isso que você falou, entendeu? Então eu quero abençoar a sua vida, a vida da Luciene, que vocês sejam felizes. Amém. Até a volta de Jesus. Amém. É isso que eu desejo com a sua filha também. Obrigado, Fernando. Obrigado. Um beijo para você, um beijo para a Luciene e para sua filha. Obrigado, meu gente. Vocês viram aqui, eu despi meu coração para vocês aqui. Isso era algo inimaginável de eu fazer, mas eu entendi que isso precisava ser passado, porque assim como foi a Fernanda impactada, eu tenho certeza que essa palavra vai fazer sentido para muitas pessoas, eu não tenho dúvida disso. Quem quiser perguntar mais alguma coisa, eu estou aí disponível. Pode abrir, Jackson. Opa, tudo bom? Olha, parabéns, Cássio, realmente você pegou de surpresa, porque a gente não esperava ouvir uma história dessa, né? E foi incrível, realmente bom. Você falou o caminho da perseverança, né? Mas a gente podia dar outro nome, esse vida real, porque a vida é uma vida de problemas de todo mundo, né? Poucos têm a sabedoria de ressignificar e fazer o que é o certo. E isso foi feito na sua vida, e isso é muito bom. Isso realmente é um exemplo, né? Para a gente saber que dificuldades é uma coisa inerente à vida e só a sabedoria de Deus para poder botar a gente continuar no caminho.
Então, foi incrivelmente. Eu não consigo fazer uma pergunta porque é muito amplo, mas eu peguei vários códigos, andei anotando aqui, e eu não tenho palavras para agradecer seu desprendimento e essa sua essa porque uma live dessa dá liberdade para a gente poder realmente abrir o coração, porque não tem nada mais importante numa live do que a palavra do coração. Seja o tema que você vai falar. Se você não botar emoção, coração no meio, fica artificial, fica comercial, né? Foi um aprendizado muito bom a sua live. Agradeço a todos aí. Minha esposa está agradecendo a sua esposa também. Um abraço e tchau, tchau. Obrigado, gente. Estamos juntos. Obrigado. Obrigado aí, Jackson. Obrigado pela sua contribuição. Todo mundo, às vezes, podia esperar algo assim de sucesso material, de conquistas extraordinárias, né? Mas a maior conquista, meu sócio já falava que ele já tinha e eu não entendia, que era a família. A maior riqueza que ele já tinha. Então, obrigado, Jackson. Mas estou aberto a perguntas para falar sobre empreendedorismo e qualquer outro assunto aí, eu estou aberto. Paciência. Tem perguntas para o Cássio? Quer fazer alguma colocação? Temos um tempinho ainda para podermos aí extrairmos mais códigos desse grande homem. Cássio, Opa! que é referente a empreendedorismo, quando vai sair o livro? É final de julho, né? O meu, que você está falando, né? Isso. Inclusive, eu estava comentando com o Gil que eu acordei às 3h30, já escrevi mais uma parte dele, e final de julho a previsão de estar terminando com a Natália aqui, para a gente poder estar fazendo o lançamento dele, né? Ali, mês de agosto, até o dia 15, aproximadamente. Legal. Parabéns. Parabéns, tá? parabéns. E o livro vai ter, inclusive, essa história aí. Não vou falar aqui o nome do livro, mas tem a ver com isso aí, gente. Tem a ver com isso aí, a história, né, de cada um. E a história sempre vai se conectar com outras vidas. Então, Exatamente. não vai fazer sentido para uns, mas o que importa é a semente ser espalhada, né? Obrigado. Gratidão e por compartilhar aí um pouco da sua vida aí. Esse é só um trechinho, com certeza. Alguém mais tem pergunta? Senão vamos encerrar aí, né, Gil? Marlon, não levantei a mão, mas eu quero falar também. Cara, eu não tava... Quando você terminou, Cássio, eu não tava nem conseguindo falar, cara. Eu tava muito, muito emocionado, assim. Mas muito, gostei bastante. Identifiquei bastante. Bom, depois eu te falo aí no privado. Mas, saindo do assunto, cara, uma pergunta, né? Como que foi essa passagem pela China? Como que foi essa experiência aí? Fala um pouquinho. Gil, para mim foi algo assim surreal, tá? Até 2004, para vocês terem uma ideia, eu tinha pavor de andar de avião, tinha muito medo mesmo, e para mim foi vitória em todos os sentidos. Eu conheci lá várias províncias, inclusive Hong Kong, que na época era província era cidade colonizada pela Inglaterra, né? Então foi uma experiência marcante, uma cultura totalmente diferente, muita pobreza e muita riqueza misturada junto naquela época ali. Eu não falo inglês, né? Então meu sócio que falava, mas foi uma experiência para mim muito grande, tudo muito vasto na China, tudo muito farto. E para vocês terem uma ideia de grandeza da Ásia, vou dar aqui alguns números. 90% de tudo que é industrializado no mundo é produzido na Ásia. 90%. Então, se nós temos hoje 1 milhão de produtos no mundo fabricado, produtos físicos,
1.000 itens são produzidos ali na Ásia, entre Taiwan, Vietnã, China, Índia, que agora virou um grande polo também. Então, para vocês terem ideia, tudo. Quando eu fui lá na época, eu já havia vários produtos lá nos markets que eles chamam lá, de visitação das empresas, produtos nacionais aqui do Brasil, Tramontina e outras marcas famosas. Então, cara, a China é um mundo onde tem tudo. Onde tem tudo e aonde que tudo é muito barato. Né? Tudo é muito barato. Se a gente paga aqui por um almoço caríssimo aqui, com a nossa família, de 400, 500 reais, lá você vai comprar ali por 60, 50 reais e vai ter um banquete. Então, aí a gente foi entender como funcionava esse país, né? A questão tributária, é um país extremamente fechado, né? Onde extremamente capitalista, né? Hoje a gente consegue enxergar isso, mas é um país que dificilmente nenhuma empresa não tem como ficar com algum componente da Ásia inserido dentro do seu produto. Então, é um país onde que tem muitas oportunidades. Eu estou aqui com o mouse da Multilaser, que é uma empresa que eu conheço os donos, inclusive. Eles têm 80 laboratórios na China, fabricação de produtos incansavelmente. Então, para abastecer não só a população da China, que é gigante, né, mas para abastecer o mundo inteiro, a China é uma máquina de produtividade. Claro que mudou muitas coisas, né? Eles detêm a tecnologia hoje, muito mais, inclusive, do que os Estados Unidos. E uma das coisas que arde no meu coração ainda, se eu não mirar no infoproduto e não conseguir rodar o que eu pretendo em 2023, é continuar com esse caminho aí com esse caminho da importação, por entender que vale muito a pena ainda no mercado físico e é o mercado que eu sei mexer, né? Mas foi uma experiência, nossa, mãe, gigante. Se eu fosse te contar o que aconteceu assim, né, em 5 minutos seria impossível. É só uma breve história, assim. Legal, cara. Mais alguém? Quer falar alguma coisa? Pode falar, Gato. O que eu queria falar é o seguinte: é muita responsabilidade agora que você jogou na nossa mão, porque fazer uma live, você tem muita bagagem. Eu acho que a gente podia ou fazer, não digo aqui no sábado de manhã, mas combinar um outro momento para você passar outras, tipo, uma experiência que nem essa que você está falando agora, Sim. é engrandecedor para a gente, né? É, eu, é muita bagagem e eu concordo que 1 hora você focou muito bem, foi muito, porque você focou na família, que foi fundamental, para mim teve grande valia, mas tem outros assuntos que nem esse que você acabou de falar agora, eu falei assim, tem muito mais coisa que não dava para falar. Eu acho que a gente tem que talvez ter não, né, para quem quiser, ter outros transbordos. E eu quero saber desse livro aí também, quando ficar pronto, porque faço questão de conhecer mais a fundo a sua história, que muito me agradou. Obrigado, viu? Um bom dia a todos aí. Tchau, tchau. Obrigado você. Com certeza eu estou aberto aí a transbordar outras experiências, né? Talvez aí que o viés que todo mundo esperava era o profissional, né? Era aquela coisa ali do êxito, né? E eu falei, eu vou fazer uma coisa aqui de forma diferente. E não sabia que ia gerar esse impacto todo, né? Mas que bom que a gente tem mais assunto para a próxima live. A família é o empreendimento mais complicado para administrar, né? Ele é Exatamente. muito complexo, são pessoas, são emoções, são sentimentos, e financeiro é muito complexo. E parabéns, Cássio. Já admirava, passei a admirar ainda mais. Gratidão. Obrigado, Cláudio.
Tá com a garotinha. E eu acho que, olha aí, ó, você vai ensinar a gente a importar da China? A gente vai adorar, pagamos mentoria. Ó, produto digital, Olha, cara. É um produto digital excelente. é um produto digital que você fala. Ah, tá. Na verdade, esse processo meu da importação, ele se teve em 2007 até 2012, até final de 2012, né? Então, assim, as minhas conexões continuam as mesmas, no sentido assim, melhorou muito o processo de importação, só que no processo de operar a importação, eu não estou inserido dentro desse meio, mas eu tenho acesso a várias pessoas que, na hora que eu fizer isso aqui para poder startar, né, e trazer algo, eu tenho as portas abertas, graças a Deus. Mas eu entendi o que você quer dizer, que não era isso, é um infoproduto de como, né, trazer produtos da China. E isso aí também não é complexo de estar explanando isso aqui, não, de estar falando, não. Parte do princípio, gente, sempre vai esbarrar em pessoas. Sempre vai esbarrar em pessoas, em qualquer negócio que nós fizermos na vida. Todo mundo quer se relacionar com pessoas de confiança. Até o cara que está lá do outro lado do mundo, que é o chinês, ele vai te dar crédito se ele confiar em você. Não existe essa questão de que você tem que colocar o dinheiro na frente. A única vez que eu coloquei o dinheiro na frente para começar qualquer negócio foi essa vez na China. Mas, depois que eu tive esse entendimento, que uma vez que você está com as pessoas certas, você trabalha com fluxo de caixa reverso. Eu trabalho com o dinheiro do fornecedor. Esse foi o negócio que eu sempre quis trabalhar. Por isso que, para mim, nesse mundo digital, eu entendo perfeitamente o conceito de MVP e eu entendo que eu preciso, por exemplo, para lançar algo, eu não preciso colocar dinheiro demais. É tanto que não existiria vários prédios em construção com esse nome lançamento, porque o cara vende na planta. Antes dele existir, ele já vende o quê? Um sonho. Entende? Então, eu sempre entendi que, para qualquer modelo de negócio, eu não preciso ficar queimando caixa para montar negócio. Entende? Eu acho que o negócio bem feito é aquele que você acessa com alguém, essas duas pessoas têm credibilidade, essas duas pessoas têm lastro de confiança, têm os mesmos valores que o seu, e a partir dali, a pessoa de lá tem aquilo que você precisa, e a pessoa de cá tem aquilo que a outra pessoa precisa. E aí vocês se beijam e começam a caminhar juntos. Então, na China também não é diferente. E se eu for voltar a mexer com esse negócio, que é um negócio físico, eu acredite, eu vou começar pautado sempre na credibilidade, que para mim isso é o principal ativo que um ser humano precisa ter, o bom nome. Né? Então, isso em qualquer lugar do mundo, em Israel, na China, em qualquer lugar do mundo, as pessoas querem alguém, qualquer pessoa que tenha confiança, que tenha história de credibilidade. Tá joia? Isso não vai apagar os erros que nós cometemos no meio do caminho, muito pelo contrário. Vai tornar cada dia mais forte as relações. Tá. Eles movem grandes lançamentos e confiança em todas as áreas. Isso é inegável. Não é porque o cara está na China. É igual o Gil falou. Vai entender a cultura do chinês, vai ver a história de vida dos caras. Como que eles vão te dar um crédito para uma pessoa que ele nunca viu, se eu não tiver um acesso a alguém que já conhece, lá que já está no métier deles, entende? Então, isso é em qualquer lugar do mundo. Ok? Parabéns pelo transbordo. Realmente uma história. Ricardo quer falar alguma coisa aí? É o Ricardo? Não sei. É Alex que está falando. Alex. Isso. Vamos só organizar aqui que o Ricardo levantou a mão primeiro, aí você Desculpa. continua, Alex. Pode falar. Tranquilo. É porque eu não estou olhando o chat aqui. Deixa eu ver aqui. Perdão, Marlon. Pode liberar, Ricardo. Opa! É uma história bem inspiradora, cheia de detalhes, né? E assim, conforme você foi falando aí, eu imagino que muitos vão se identificando com as situações, síndrome do pânico, as dificuldades dentro do relacionamento, né? Do matrimônio. E eu também, há alguns meses, vamos dizer assim, passei por uma dificuldade dentro do meu matrimônio, a ponto de pensar, de cogitar
uma possível separação, de planejar algo desse tipo. E aí, ao mesmo tempo que vinha isso, vinha algo contrário. Não, você não pode se render a isso. E aí eu comecei a mudar as situações. E aí veio uma voz, eu falo que foi uma voz de Deus, falando, leia o livro de Jó. E aí eu comecei a ler o livro de Jó e refletir aquilo ali. Então aquilo foi me dando estrutura para eu passar por aquele vale que eu estava passando. Amém. E aí a pergunta é, o que vocês fizeram ou o que vocês fazem hoje para manter, né, o relacionamento, o matrimônio de pé, firme, consistente, né? Boa pergunta. Ricardo, via de regra, num relacionamento, de um modo geral, esse conceito ele é mais novo, ele é recente, né, na questão do autoconhecimento para a maioria de todas as pessoas. Mas, geralmente, a gente quer terceirizar sempre a responsabilidade para o outro. E o casamento são duas pessoas que é um corpo só. Então, a partir do momento que eu tenho essa clareza, tá? Por mais difícil que sejam as pessoas, eu me incluo nela, você se inclui nela, e todos nós que estamos aqui, nós temos as nossas dificuldades. Quando eu começo a ter essa clareza emocional, eu paro do princípio seguinte: essa máxima é uma verdade e eu entendo isso. Quando eu mudo, as coisas que vão estar à minha volta vão mudar também. Então, eu sigo muito uma linha de raciocínio, inclusive que o Augusto Cury fala muito sobre isso, é que não adianta eu a responsabilidade para o outro. Então, sempre tem que haver, como a Cláudia falou, que é a maior a empresa mais complicada do mundo, porque, como qualquer empresa, você tem que estar sempre alinhando expectativa e realidade a todo momento. E isso requer o quê? Requer uma palavra que eu acho que é fundamental: humildade. E aí, quando a gente deixa o ego sobressair sobre as nossas vidas, a gente quer, via de regra, quer sempre ter razão. Que você que você fez, que você... Entende? E, geralmente, quando a gente costuma apontar o defeito dos outros, a gente, sem perceber, a gente está falando de nós. E quando essa ficha caiu em mim, eu falei, caramba, eu que tenho que mudar. Não vai ser através de uma outra pessoa que eu vou ter um casamento melhor. Eu não estou dizendo que isso é possível de acontecer. Pode, cada um já teve casamentos, são pessoas felizes e está tudo certo. Mas qual que é a dica que eu te dou? Persevere. Coloque a boca no pó. Porque se você ler o livro de Jó, que ainda possa haver esperança. E, cara, paciência é uma virtude que faz parte dos homens de negócio e faz parte dos homens de Deus. Eu que mexo com investimento e trabalho com renda variável, por exemplo, se eu ficasse toda hora comprando e vendendo, eu não estaria hoje surfando, por exemplo, no momento que a bolsa está tendo, que ela está subindo. Então, tudo que vem, volta. Então, meu convite para você é que você seja a mudança. Não espere do outro, ninguém muda ninguém. É você que se muda. Cara, parece... Eu não tenho o que falar. Toda vez que acontece uma situação dentro da minha casa, eu olho para todo o cenário e vejo, cara, o que eu posso fazer mais? Então, de repente, elogiar mais. Veja qual que é a linguagem que a sua amor, veja qual que é a linguagem de amor que a sua esposa, por exemplo, precisa, se é atos de serviço, se é palavras de afirmação. Você que vai ter que descobrir isso, entende? Então, isso tem a ver com o quê? Com autoconhecimento. Como que eu vou amar tem a ver com disposição. Não tem a ver com esse sentimento piegas que muitas vezes a gente viu nas novelas e tal, em outros seriados aí de romance, não. Tem a ver com disposição e de ressignificar todos os dias. Eu falei isso num momento que eu não me recordo aqui, num áudio que eu passei dentro de um grupo, que é você olhar para a sua mulher todos os dias e perceber que você tem uma aliança com ela. Você não tem uma algema com a sua esposa, você tem uma aliança. E, antes de tudo, seu compromisso é com Deus.
acima de todas as coisas. E que você escolheu, no meio de todas as flores daquele jardim ali, fazer um pacto de aliança. Então, quando você for olhar para isso, olha para Deus. Como que Ele te trata com todos os seus pecados e com todas as suas imperfeições? Será que Ele te trata com espírito de julgamento ou com espírito de amor? Quando Jesus morreu, Ele falou assim, Pai, perdoa-lhes, eles não têm consciência do que eles estão fazendo. Começa a mudar o seu olhar. Você vai perceber uma mulher maravilhosa que tem dentro da sua casa e que você, às vezes, só não tinha notado. Não é simples, mas é possível. Vai depender de quê? De perseverança, de esforço, de dedicação. Tudo na vida vai depender disso. Com certeza. É algo que a gente tem feito, trabalhado junto. Eu me despi de tudo que eu tinha de mente, de conhecimento, para me doar mesmo ao meu matrimônio, à minha família, às minhas filhas, né? E assim a gente poder reestruturar isso aí. Então foi tudo que você falou aí, a gente meio que já começou a aplicar, né? Então foi algo muito grandioso. Eu imagino que vai engrandecer também o discurso para muitos, né? Isso vai ser a decisão, Ricardo. Eu não estou no seu lugar para saber a sua história, entende? Sim, sim. Você tem a sua trajetória. Agora, uma coisa eu sei. Para tudo tem jeito. Com certeza. Para tudo tem jeito. E, cara, vai depender sempre de como a gente vai decidir, de como que a gente vai agir a partir da nossa decisão. Tudo tem jeito. Por isso que o Pablo é tão importante quando ele fala em relação a isso. Sim. O tem que ser pago, cara. Não é... Eu queria falar uma coisa romântica e cá aqui e tal, não. Tudo que vocês estão vendo eu postando hoje nas redes sociais, quem tem me acompanhado aí, estou muito congruente com o que eu faço. Então, cara, eu te convido para isso. Estou aqui à disposição aqui para poder semear na sua vida, o que precisar, o que depender de mim aqui. Para a gente quiser privado, eu estou à disposição aí. Show. Valeu, obrigado. Vamos, então, caminhar aí para a última pergunta, né? Para fazermos a gestão do tempo, que é algo tão importante para todos nós. E então o Alex pode abrir o microfone aí para fazer a última pergunta. Na verdade, bom dia. Só parabenizar aí pelo seu transbordo, né? E, na verdade, foi uma história de amor, né? A gente consegue ver isso porque quando a Bíblia fala que o amor supera todas as coisas, e exatamente isso. Você conseguiu trilhar o caminho do amor e não deixar de ouvir Deus nesse tempo, né? Que muitas vezes Deus leva a gente no deserto para apresentar algumas coisas para a gente que a gente não consegue ver, que é um lugar de encontro, né? E é muito bonito ver isso e melhor ainda ouvir, né, as pessoas contarem a sua própria história, né? E isso realmente é alegria para a gente ter o seu transbordo que a gente sentido. Então, Deus te abençoe, foi uma alegria poder ouvir tua história e saber que Deus realmente atua de forma maravilhosa em todos nós. Obrigado, Alex. Depender da gente, cara. Tamo junto aí. Nessa caminhada. Obrigado aí. Temos então aí a pedido aqui do Jorge. Se for breve, Jorge, para mantermos o tempo, pode abrir o microfone para então encerrarmos aí. Vou fazer as considerações finais e passar a palavra para o Gil, tá bom? Fala, Cássio, bom dia, tudo bem? Tudo bem, Jorge, e você? Tudo bom. Peguei final, mas já deu para, como se diz, igual o pessoal está falando aí, impactar muita coisa, né? Eu me identifico um pouquinho com você, porque também, né, sou casado já há 16 anos, tive também esse problema, né, vamos dizer assim, já foi superado,
da primeira vez, estava quase se separando, só que não tinha casado ainda. Daí a gente acabou se casando, né? Faz 5 anos que a gente é casado na igreja. E agora, no final do ano, a gente estava passando por problemas, né? E graças a estar acompanhando o Pablo, né, nessas mentorias, 4, 5 e participamos do SPR, somos 10 em 1, entramos para o Million, enfim, estamos acompanhando. E graças a esse movimento, nós restauramos o nosso casamento e hoje estamos aí firmes e fortes. Amém. Igual você falou, a gente precisa ser forte, né, e não desistir. Só para finalizar, hoje já vai fazer 6 meses, né, que a gente está na caminhada, 6 meses sem bebida, 6 meses sem refrigerante, e estamos aí na corrida, participamos da corrida lá também em São Paulo, lá com o Gil, enfim, né, Legal. estamos vivendo uma nova vida. Em relação a negócios, né, é interessante essa questão aí das importações da China, né, até tocou interesse aprender alguma coisa, porque eu trabalho com tecnologia, né, eu trabalho aqui com um provedor de internet, o foco nosso aqui é internet rural, a gente leva internet rural para as áreas rurais aqui do meu estado. Eu sou de Tomazina, Paraná, e a gente sabe bem, né, a qualidade dos equipamentos lá dos chineses, lá, e eu uso, tipo, 100% dos meus equipamentos vêm de lá, e realmente são produtos top. Mas é isso aí, parabéns, Deus abençoe. Obrigado, Jorge. Deus continue abençoando e fortalecendo sua família aí. Fica firme aí. Tudo passa. Então, vamos aqui agradecendo a todos que perguntaram, as respostas que realmente podem impactar aí as nossas vidas. Cássio, fica à vontade se você quiser aí fazer uma consideração final e já passo a palavra para o Gil, para fazermos esse encerramento. Gente, eu queria só realmente agradecer mesmo pela oportunidade que foi me concedida e pela liberdade. Eu pedi muita orientação e discernimento a Deus para estar me preparando para esse dia de hoje. E pedi que não saísse da minha boca nada que não fosse da vontade dele e do desejo dele. Eu acredito que a vontade dele foi alcançada aqui nesse dia de hoje. E prosperidade, para mim, tem a ver com todas as áreas da sua vida estarem bem alinhadas. Então, só mesmo agradecer a vocês por terem me escutado aí e que novas histórias possam ser ditas, porque a dor de um é a dor de muitos. Muito obrigado, que Deus abençoe a vida e a família de cada um de vocês aí, nesse final de semana aí. Forte abraço. Bom, então, para encerrarmos, vou passar aqui a palavra para o grande Gil, esse líder aí que está à frente desse projeto, e lembrar todos vocês que a próxima palestra será dia 21 de junho, e com esse que vos fala agora, o Gil, né, que vai estar aí na quarta-feira. Então, já bloqueei a agenda para estarmos juntos, tá bom? Muito obrigado, Cássio. Gente, eu acredito que foi de grande valor, né? Como vocês já falaram. Vamos continuar apoiando, né? A gente estava até pensando, será que vamos parar a reunião no sábado? Cara, mas depois disso aqui, né? A gente vê o valor, olha só como o Gerson fala, não, não. A gente vê o valor que tem realmente. Então, o que eu peço para vocês? Vamos apoiar, né? Dá postagem, dá uma curtida lá no WhatsApp, dá uma reação, né? Para encorajar os outros, porque eu acredito que tem muito valor aqui, né? Depois de hoje, assim, como o Jackson falou também, agora eu vou falar na quarta e a gente pensa, poxa, mas eu não tenho essa bagagem toda, né? Parece que subiu, né? Eu achei muito interessante, de verdade, e muito obrigado, Cássio, e é isso, né? Eu sei que cada um de nós tem muito para compartilhar, aos poucos podemos, já vai ser passado, né? Quem tiver vontade pode se manifestar. Olha, eu gostaria de falar. E a gente vai agendando aí, a gente vai fazer uma programação. Então, obrigado a todos. Vamos continuar a apoiar o movimento. Vamos fazer um print só para finalizar. E a gente já faz as marcações aí no Instagram e tal. Vou postar lá no grupo. Faça esse sorriso. Bora lá.
Foi. Beleza, cara. Pessoal, então, bom dia para todos vocês. Até quarta-feira. Obrigado. Tchau. Tudo de bom. Bom dia. Obrigado, gente. Valeu, obrigado. Deus abençoe a vida de todo mundo aí. Bom Amém, dia a amém. todos, Abençoe. gente. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.